O nosso trabalho, então, é o sistema supervisório web. Os alunos são o Alisson e o Everton. E o nosso orientador, o professor Robson Costa. Aqui a gente tem a agenda do nosso trabalho. O que a gente vai ver hoje? Então, vai ser a parte de introdução, os objetivos, os trabalhos relacionados, a parte do desenvolvimento, a conclusão e os trabalhos futuros. Na parte de introdução. Então, como é que surgiu a ideia? Então, a ideia surgiu, foi devido à demanda de uma empresa que a gente conhecia, e eles estavam precisando de um sistema de monitoramento que fosse alternativo ao que tem no mercado hoje. E precisava também de um diferencial. O que era esse diferencial? Era uma aplicação SCADA que permitisse que fosse visualizado remotamente, pois estava sendo utilizado o Ellipse. Então, e o Ellipse não tem essa funcionalidade. Você tem que estar com ele rodando no local. Além disso, essa aplicação estava roda no local e era fora da cidade. Então, por isso, essa ideia do sistema com uma visualização remota. Então, o que é um sistema SCADA? Então, de acordo com a definição do Gomes, um sistema SCADA é um sistema de supervisão, controle e aquisição de dados. Então, essa já é uma definição bem completa do que ele faz numa planta onde ele estiver rodando. Aqui a gente tem uma imagem de um sistema SCADA, bem parecido com o Ellipse. Então você acaba fazendo o desenho da planta, que mostra todas as partes que estão ligadas, e na parte de baixo você tem a parte de alarmes. Então você consegue ter uma visão daquela planta que está sendo monitorada, mas só localmente. Então, o sistema SCADA, normalmente ele é operado próximo à planta. Normalmente, a maioria dos sistemas ele monitora só uma planta fabril. Então, cada planta você precisa ter um sistema rodando. Não permite uma visão global da conexão entre essas plantas distintas. Então, se você tem uma linha de produção onde você tem um que fabrica o motor e outra parte que faz a pintura, cada parte vai estar com o sistema rodando separado. Então, para você conseguir monitorar e fazer uma integração melhor entre essas plantas, vai ser mais complicado. Entra na parte do gerenciamento. Então, você vai ter que ter pessoas num lado e no outro para poder organizar esse processo, tudo manualmente, para que você consiga fazer a integração deles. Você tendo um sistema SCADA que seja web, que você consiga monitorar várias plantas ao mesmo tempo, então isso já vai facilitar bastante. E também a parte de custo. Um sistema SCADA em cada planta significa uma licença por planta. Além da licença por planta, a quantidade de sensores que estão sendo monitorados por esse sistema. Com relação aos objetivos, né? Objetivo geral, então, criar um sistema, né, que ele facilite o gerenciamento de plantas que estejam em locais distintos, né? Então, dessa forma, centralizando as informações em um local, permitindo uma visão única, então auxiliando na tomada de decisão. E os objetivos específicos, né? Então, centralizar as informações dessas plantas que estão geograficamente esparsas. Um exemplo seria uma indústria que realiza metade da produção de um item em uma planta e a outra metade em outra. Então, a ideia é que você possa visualizar através de um dashboard o que está acontecendo em cada uma dessas plantas, né? Então,
e também disponibilizar isso que seja acessível de uma forma remota, né? Então, para a gente chegar nesses resultados, né, a gente iniciou um estudo exploratório, né, para identificar quais seriam as funcionalidades que seriam importantes e se tivesse uma aplicação SCADA, né? E a segunda parte seria realizar a implementação dessa plataforma SCADA. Os softwares que a gente pesquisou foi o Mango Automation, o Ellipse, o SCADA BR, City Systems e o OpenSCADA. Aqui a gente tem uma tabela que a gente utilizamos para realizar a comparação de quais itens seriam importantes para que chegasse no objetivo, né, que é ter uma aplicação web, né. Então, a gente fez um comparativo do que a gente precisaria ter na nossa aplicação, que é a SCADA Web, que está no final ali, com relação às outras, né. Então, a que seria mais completa seria o Mango, com exceção da licença, e a gente achou um pouco abusiva a forma da cobrança deles. E achamos melhor trabalhar com um formato de licença diferente, onde eles utilizam licença por data units, né, que seria unidades de dados, né, no caso sensores, e a forma que a gente pensou para essa aplicação seria controlador, né? Então, a gente poderia fazer a cobrança pelo dispositivo em si, não por cada sensor que a pessoa utiliza naquele controlador. E também pelo fato da cobrança ser em dólar, né? Em comparação ali com o Ellipse e o Indices, eles não têm nenhuma dessas características que a gente comparou, né? Então não é escalável, não é web, não é possível criar dashboard com eles, não trabalha com MQTT. Então, agora nos próximos slides a gente vai explicar o que seria cada uma dessas características. Então, do MQTT, né, ele trabalha com abordagem Publish e Subscribe, onde você tem um tópico, você faz um subscribe naquele tópico, e depois tu pode ficar recebendo as mensagens que estão sendo publicadas, né? Estão sendo feitas publish por outros dispositivos, por exemplo, né? Então, ele também atua na camada de transporte, né? Com os protocolos TCP e UDP. O DP, ele trabalha no nível de que é o S1, onde ele não precisa garantir a entrega da mensagem, né? E 2 e 3, ele já vai precisar garantir a entrega da mensagem, então, utilizando o TCP para isso. Uma das grandes vantagens dele é que ele é, por exemplo, aqui o cabeçalho, né, 2 bytes. Então, o formato do pacote é bem menor. Isso para redes, por exemplo, 3G, 4G. O cara tem um pacote de dados ali, ele vai consumir menos dados desse pacote, né, para estar realizando essas comunicações. Ele é assíncrono, então as mensagens nunca ficam bloqueadas esperando, né, sempre segue o fluxo. E trabalha com 3 níveis de QoS, 1, 2 e 3. Também é possível implementar criptografia nessa comunicação, né, com TLS e SSL. A parte do dashboard e o web. Então o dashboard ele roda dentro do navegador web. Ele permite a visualização e o controle dos processos.
E também com o dashboard você disponibiliza uma visualização dos dados que o usuário pode personalizar da forma que ele quer. Então aqui a gente está trazendo o exemplo de um painel solar, onde ele está mostrando ali se está ligado ou está desligado, qual bateria A ou B, o painel A e painel B, a corrente em amperes em cada um deles, a voltagem das baterias de cada um deles e a carga total do painel. Então, é uma forma bem mais fácil de você conseguir ver um processo. Pega os elementos ali que são mais interessantes e posiciona na tela de acordo com a melhor forma de visualizar. A parte da licença. Então, no nosso trabalho é proposto a utilização de uma licença associada ao controlador e não ao sensor, como a maioria dos softwares faz. E dessa forma, além deles cobrar por sensor, no caso do Mango ali é cobrado em dólar, então isso é um valor bem alto. Mesmo não sendo ele, as nacionais aqui que a gente tem também, da Ellipse também é uma licença bem alta o valor. E outra da Ellipse também, que para você desenvolver você tem que ter uma chave, que seria uma hard key, que é para desenvolvimento, e para poder rodar no local onde fica a aplicação monitorando, você tem uma outra hard key digamos, de leitura, assim, que só serve para você ficar rodando o sistema e ele não fechar nesse tempo. Então isso é um negócio que acaba tornando bem caro. Pega uma empresa com várias plantas, cada processo que você estiver monitorando com o sistema, você tem que ter uma chavezinha para poder ficar liberando o sistema monitorar. Então isso vai ficar bem caro. Tendo uma licença por controlador, já fica bem mais tranquilo, independente do número de sensor que tu estiver usando. O gerenciamento descentralizado. Então, permite a visualização dos dados e o controle dos processos que estão em locais separados. Então, você pode ter uma planta rodando aqui em Lages, outra planta rodando em Florianópolis, São Paulo, Argentina, nos Estados Unidos, que dessa forma, com essa forma de sistema, você consegue ver todas elas ao mesmo tempo. Você monta o dashboard e consegue ficar vendo todas elas. Então fica bem descentralizado. Então, com relação à escalabilidade, né? Como o Alisson deu o exemplo anteriormente ali, gerenciamento centralizado. Então, para isso, o MQTT, né? Ele tem uma aplicação que é um broker, onde você vai poder aplicar um broker desse em cada uma desses países, por exemplo, vai ficar um acesso mais próximo, né? Então, pode implementar um outro serviço para estar sincronizando isso em todas as regiões. E isso é bem fácil de fazer com o MQTT. Então, desenvolvimento, né? O que a gente fez? Modelo conceitual. Aqui a gente tem um esboço, né, do que seria, de um exemplo de como poderia ser estruturada essa aplicação. Né? A gente tem ali a aplicação Escada Web, ela fica responsável por gerenciar a parte de autenticação, de registro do usuário e também do dashboard em si, né? Tu configurar os dashboards seria feito nela, né? Ela vai coletar essas informações de um SGBD que tu esteja utilizando. No caso da nossa aplicação aqui, a gente utilizou o Postgres. Então, essa outra aplicação seria o MQTT 2DB. Ela não precisa estar no mesmo local onde está trabalhando a escada web. Ela tem um broker e ela tem uma aplicação web junto com ela. Então, a ideia é que essa aplicação web mostre de forma visual, né, o que está acontecendo nesse broker.
relação à escada web, a gente tem aqui o print das telas, do que é possível fazer ali dentro da aplicação. Então tem a parte de cadastro de usuários, onde você se cadastra com nome, sobrenome, endereço de e-mail e uma senha. A partir do momento que você se registrou, você vai conseguir fazer o login na aplicação, informando o e-mail e a senha. O layout a gente deixou o padrão que o ASP.NET cria para nós, não foi mexido no momento. Aqui, depois de logado, vai ter a parte do gerenciamento dos dispositivos, então você pode ir lá e adicionar um novo dispositivo. Ele carrega aquela tela onde você seleciona se ele está ativo ou não. Ele traz um Client ID, esse Client ID é o token que vai ser utilizado, que vai ser colocado no dispositivo de campo, que ele vai usar para para conectar na aplicação. Ele compara o usuário e o Client ID. Se estiver positivo, ele começa o envio das informações que vão sendo gravadas. Ali tem um exemplo cadastrado, o CLP1, que a gente usou só para testes. Então, essa tela é onde tu vai configurar um widget. Então, o primeiro parâmetro ali seria para você selecionar qual controlador tu quer criar esse widget. Então, depois tu seleciona o parâmetro que tu vai utilizar para mostrar. Tu define um valor mínimo e máximo. Por exemplo, o mínimo ali é menos 50 e o máximo é 400. Utiliza um label. No caso, está sendo utilizada a temperatura ali. Tu define a unidade. Uma temperatura está em 300 graus Celsius. Esse outro parâmetro tu define em quantos segundos tu quer que seja atualizada essa informação no widget. E o último é selecionar qual widget tu quer demonstrar essa configuração. Né? Então, um broker MQTT, né? Como que ele funciona, né? Ele, como a gente comentou anteriormente, ele trabalha então com a abordagem Publish e Subscribe, onde os tópicos que tu está fazendo a publicação, eles ficam registrados no broker. Então, cada novo dispositivo ou aplicação que fizer naquele tópico vai passar a receber as mensagens que estão sendo publicadas nele. E essa é a ideia. Então, com esse conceito, pode implementar vários tipos de aplicações, né? No formato de mensageria, né? Então, aqui, por exemplo, poderia criar um tópico onde eu quero gravar no banco de dados, né? Todos que estão fazendo publish naquele tópico poderia estar sendo inserido dentro do banco de dados. Eu poderia estar enviando para uma aplicação que fosse, por exemplo, aqui a gente tem esse outro broker aqui, né? Por exemplo, esse aqui é um broker que está no Brasil, esse é um broker que está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, eu posso criar um tópico aqui que é, por exemplo, Estados Unidos. Então, quem está publicando no tópico Estados Unidos, como esse broker está subscrito aqui, a mensagem que chegar ali vai ser enviada para ele. Então, vai acabar fazendo essa sincronização, né? Por exemplo, posso ter um banco de dados lá, e esse banco de dados aqui, então, quando chegou a mensagem aqui, eu gravo aqui, e vai para lá e ele grava lá. Fica muito fácil fazer, escalar a aplicação. Né? Então, aqui, a aplicação MQTT2DB, ou a parte interessante dela é que com um broker aqui, a gente pode interceptar as conexões e gravar, criar uma lista, por exemplo, e essa lista a gente disponibilizar através de um projeto web, né? Então essa lista pode ter o token e o e-mail, que é o caso do que está sendo mostrado nessa imagem ao lado aqui, né? O e-mail e o token de cada dispositivo que está enviando mensagem para o broker e que está conectado a ele, né? Então,
essa é uma das aplicações possíveis com essa aplicação, né? Na parte de banco de dados, para nossa implementação foi usado o Postgres, usando junto o NPGSQL, que é um framework. Esse framework ele funciona como se fosse um driver que é usado no Java ali. Ele faz toda a conexão da aplicação com o banco. E além disso, ele trabalha com o Entity. Então o Entity faz toda a parte, digamos, de background com o banco. Então tudo que é salvo no banco, ele faz o mapeamento e vai gravando para nós. Então essa parte de banco a gente utilizou ele para facilitar a implementação. Pode ser usado outros tipos de bancos não relacionais e tudo mais. Se esse banco não relacional ou outro banco que seja usado ali relacional não tenha suporte, não converse com o entity, essa parte vai ter que ser toda implementada no braço mesmo. Então vai dar bastante trabalho para o desenvolvedor conseguir fazer essa parte. Então, quais as dificuldades encontradas, né? Eu acho que a maior delas foi entender como funciona o .NET Core, né? Porque a gente queria uma aplicação que fosse multiplataforma e que não fosse o Java, né? Pegar uma coisa nova para a gente ter um desafio também para estar estudando novas tecnologias, né? Então a gente escolheu o .NET Core. Foi complexo entender ele, porque ele trabalha nativamente com injeção de dependência, né? Então tudo que tu for fazer nele, ele já tem injeção de dependência que tu está utilizando. Então tu vai ter que estar sempre implementando interface, sempre seguindo o padrão que ele trabalha. Ele, ele te ingessa para tu trabalhar dessa forma, que eu vejo que a gente vê que é a melhor forma de estar implementando, né? Tá, os testes que a gente realizou. Então, para a realização dos testes, foi efetuada a implementação dos dispositivos que ficavam enviando os dados para o MQTT2DB. Esse dispositivo foi implementado pelo professor e ficava mandando informações para nós lá do instituto para o nosso MQTT2DB que ficava na casa do Everton. Então, como que a gente obteve os dados, né? Esses dados eles foram simulados. Inicialmente a gente tinha a ideia de que ia estar trabalhando somente com CLP, mas com o tempo a gente viu que não precisaria ser somente um CLP, né? Que poderia estar utilizando outros controladores. E aí, como o professor tinha 2 controladores no DMCU ali, até ele sugeriu para a gente estar simulando as informações com o Node MCU, né? E foi dessa forma que a gente foi implementando, né? Então recebia informação, ia tratando ela, ia registrando as informações do banco, e dessa forma a gente não utilizou uma aplicação real, que a ideia inicial era que utilizasse uma aplicação real, que seria a aplicação daquele cliente, né? Que a gente citou no início. Então, quais as possíveis aplicações, né, que a gente pode estar trabalhando, né? Somente a gente pensou que seria somente plantas industriais, né, com CLP. Mas com o passar do tempo, a gente foi estudando o MQTT e foi descobrindo várias bibliotecas que já são implementadas com ele. A gente viu que ele era bastante dinâmico, poderia ser aplicado em vários projetos, né? Então, até a gente viu que poderia ser utilizado num projeto de monitoramento de ônibus, né? Que até tem um exemplo no site do Kingsboard.io,
A gente viu que seria bastante dinâmico, poderia ser implementado em várias plataformas. Então, quando a gente começou a implementar a nossa, a gente viu que precisava definir um formato para poder estar apresentando as informações no dashboard. Esse formato a gente escolheu o JSON, que, que segue sempre essa estrutura, né? O parâmetro e o valor, parâmetro e valor. Então, dessa forma, fica mais fácil a gente fazer o parse desse JSON e estar mostrando ele no dashboard e tratando ele no dashboard, né? Então, uma conclusão, né? A gente conseguiu implementar todos os itens que a gente imaginou e também viu que o MQTT ele é muito mais poderoso do que a gente imaginava, né, inicialmente. Conforme a gente foi aprendendo, a gente foi abrindo um leque de oportunidade dessa nossa aplicação. Isso foi bastante interessante. Então, como trabalhos futuros, então a gente sugere para alguém que queira continuar o nosso trabalho, tem a parte de envio de comandos de controle dos dispositivos, que essa parte ficou para uma próxima etapa, que a gente implementou foi a parte do recebimento das informações. A implementação de um canal de comunicação seguro, seria colocar o SSL para criptografar as informações que estão trafegando. E também pode ser feito um sistema de gerenciamento dos dispositivos que estão conectados, que seria em cima do MQTT2DB, onde você vai conseguir pegar todas as informações dos dispositivos que ali estão logados. Você vai poder remover dispositivo da lista, ver qual é a frequência que ele está atualizando, qual é a quantidade de dados. Então, tu consegue ter um maior controle em cima dos dispositivos que estão conectados ali. Alguma pergunta? Então, muito obrigado.